Comigo aqui no estúdio, um dos caciques do PT de São Paulo, Gilmar Tato. Boa noite. Boa noite, Pedro. Notaro, um prazer estar aqui. Hoje é aniversário, né? A gente comemora os povos originários, aqueles que estiveram aqui quando os europeus, depois a comunidade africana vieram para cá. Então, parabéns a todos os povos originários que estão sofrendo muito com esse governo, demais. A demarcação das terras indígenas estão paradas, o governo Bolsonaro quer transferir para o Congresso, porque aí sim os ruralistas jamais vão deixar isso acontecer, e agora os garimpeiros estão entrando nessas terras indígenas, né, e explorando, infelizmente. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado. Abraço a todos, todo o povo de Guarulhos e região. Bom, pegar o seu currículo assim de memória, você foi deputado estadual, deputado federal e foi secretário de transportes, né? Esse é o problema quando a gente começa a ficar velho, né? Eu fui deputado estadual, sou formado em História, eu sou mestre em Ciência pela USP, fui deputado estadual, fui secretário do governo Marta, secretário de Abastecimento, secretário da implantação das subprefeituras, secretário de Transportes e de Governo. Aí depois eu fiquei 2 mandatos como deputado federal, fui líder da bancada do PT lá na Câmara, no governo Lula, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, também no governo Lula, e aí depois eu fiquei 4 anos no governo do Haddad, como secretário de Transportes. Qual a tua visão sobre o transporte em São Paulo? É caótico, porque sempre se privilegiou o transporte individual. Cidades, essas cidades megalópolis e cidades médias também, você tem que priorizar muito o transporte público, o transporte coletivo. E uma cidade como São Paulo, e a região metropolitana, Guarulhos também não está fora disso, você tem que priorizar o transporte de massa. Transporte de massa é trilho, é metrô, é trem. Por mais que o ônibus se aumenta, coloca corredor de ônibus, faixa de ônibus, o ônibus não é um transporte de massa. Um biarticulado cabe lá 200 pessoas. O trem, o metrô, não. Então você tem que ter uma malha ferroviária na cidade de São Paulo, na região metropolitana. E aí o transporte sob pneus, ele tem que se auxiliar, ele tem que alimentar. E infelizmente São Paulo está muito atrasado em relação à ampliação do metrô, tanto na cidade como na região metropolitana. Mas a solução é o transporte de massa e isso precisa ser feito, pode demorar. E tem mais uma coisa, Pedro, é importante que quem está nos assistindo saiba. Os municípios, eles não têm capacidade para investir nisso, não tem dinheiro, não tem recurso. Então depende muito do Estado, porque o Estado de São Paulo é um Estado rico, um Estado forte, tem uma grande arrecadação, mas principalmente o governo federal. Quer dizer, precisa de investimento do governo federal para que nós tenhamos, numa cidade como São Paulo e a região metropolitana, você tenha essa malha ferroviária e transporte de massa. O Guarulhos nem ônibus tem. Esse é o problema, né? E o Guarulhos, é a segunda cidade do estado, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, mais de 1,5 milhão de habitantes, que também precisa e tem necessidade de você ter uma calçada adequada, porque quando você fala em mobilidade, você não pode pensar só no carro, só no veículo motorizado. Você tem que pensar uma calçada adequada, uma calçada de nível, uma calçada que o idoso possa andar com tranquilidade. Você tem que ter ciclovias para que o transporte ativo possa existir, porque tem direito, está na legislação, o ciclista tem direito a um transporte, uma via exclusiva para ter segurança, porque ele não pode estar na calçada que é exclusiva do pedestre. Ele ficar junto com o ônibus, com o carro, é perigoso para ele. Então tem que ter uma via exclusiva. E você tem que priorizar, aí sim, a faixa do ônibus, que é o transporte coletivo, e o carro é o que sobrar. É assim, mas é o contrário que acontece, né? Você privilegia o estacionamento do carro na via pública e privilegia o carro andando na via. Eu gosto muito de bicicleta, mas uma das críticas que se faz ao ex-prefeito Haddad é que ele investiu muito em ciclovia e foi até apelidado de souvenir, né? Prefeito souvenir, que pintava faixa, mais faixa. Você como secretário, como é que você não exagerou um pouquinho, não? Não, porque São Paulo, nós fizemos um plano municipal cicloviário.
discutindo com todos os setores, né? Principalmente com ciclistas, que é o que usam, né? E a bicicleta, diferente do que as pessoas acham, ela não é para lazer, ela é para trabalho. Ela é um transporte que complementa. Uma parte você pode ir a pé, outra parte de bicicleta, outra parte você vai com transporte público. E São Paulo ela tem necessidade de no mínimo 1.500 quilômetros. Quando o Haddad pegou a prefeitura, não tinha nem 100 quilômetros. Deixou com 600 quilômetros. É pouco, mas é necessário. Você sabe que essa ação que foi criticada na época e que hoje não é mais, porque na época também, quando nós fizemos as faixas de ônibus, era muito criticado. E a pesquisa que o Datafolha fez, e é uma Rede Nova São Paulo que fez também, que é uma entidade que sempre, ano a ano, faz, a última pesquisa, 90% estava aprovando a faixa de ônibus como necessária para quem privilegia o transporte público. E a ciclovia não é diferente. Quando nós fizemos era 50%, hoje já está 70%. O povo, mesmo aqueles que não usam bicicleta, achando a necessidade da importância de ter ciclovias. Então, eu acho, e nisso nós não estamos inventando a roda. O mundo inteiro está fazendo isso, né? Aliás, a Europa está fazendo isso. Sim. Inclusive nas rodovias. Fazendo faixa de bicicleta nas rodovias e que ainda, você vê que as próprias bicicletas, que andam de bicicleta nas rodovias, não tem faixa nenhuma, anda no acostamento. Acho que é uma tendência mundial. Então, cada prefeito tem o seu jeito, né? O Haddad fez uma prefeitura moderna nessa área, moderno no tratamento das pessoas que estavam lá na Cracolândia, de envolver médicos, envolver gente que não tem casa, arrumar casa, gente que não tem emprego, arrumar emprego, psicólogo, psiquiatra. Então, isso para cada tipo de problema você tem que saber como agir e você tem que envolver os profissionais nessa área. E que muitas vezes, a redução de velocidade. Eu ia perguntar isso, o Haddad não errou naquele limite da marginal? Nós reduzimos na época em 70% o número de mortes. Quanto vale uma vida? Mas o Dória ganhou a eleição com um discurso desse, né? Ele ganhou a eleição, mas engraçado, que ele falou que ia reduzir a velocidade na cidade de São Paulo, não reduziu. Inclusive, na Marginais, ele só reduziu na Via Expressa. A 23 de maio ele não fez isso. Ele aumentou, né? Aumentou na Via Expressa na Marginal. Só. O restante manteve as mesmas velocidades. Então, o problema é que, às vezes, na disputa política, no processo eleitoral, as pessoas elas fazem demagogias, os candidatos demagogia, e não pensa na cidade, não pensa nas pessoas. E pensa... É uma guerra de narrativa. É de narrativa, e o que é o principal numa cidade? É você... Aliás, a origem das ciclovias é a origem da redução de velocidades no mundo, isso está no YouTube, não estou inventando, foram as mães, uma campanha falando, param de matar os meus filhos, param de matar nossos filhos. Porque a criança, e você tem estudos, se uma criança está dentro de casa e está jogando bola, a bola cai na rua, se você está a 30 por hora, 50 por hora, faz uma diferença muito grande, ou 80 por hora. A pessoa consegue parar. Inclusive entendeu? É o limite europeu também, né? O padrão, a Europa já está discutindo não mais 30 km por hora, já está diminuindo, inclusive, a velocidade. Porque o conceito de cidade é você se apropriar dela, né? E a cidade tem que ser para as pessoas, não para o carro, né? Quantas vias, ruas que poderiam ser calçadões para as pessoas passearem e do ponto de vista econômico de compras, não é verdade que diminuiu o valor, ao contrário. A tendência é aumentar o poder de compra, as pessoas comprarem, inclusive, mercadorias. Então, isso é um debate conceitual, que tem uma literatura vasta em relação a isso, e que o mundo ocidental, para não falar da Ásia e outros países, tá num processo de fazer com que as pessoas ocupem a cidade. Uma curiosidade minha, por que existem trólebus ainda em São Paulo? Eu acho tão arcaico isso. Não, ele não é não poluente. Não. Né? Ele é não poluente. E agora se discute muito e começa a acontecer também os ônibus elétricos. Sim. A tendência é em função, porque o gás, o CO2 que é emitido, ele é cancerígeno. Então todo um debate de você mudar a matriz energética. Sim, mas aquele trólebus com cabo, aquilo... Aí é questão de tecnologia. Você tem locais que é por cabo, que é feio,
né? Exato. Você tem local que é no chão, quer dizer, né, na via térrea, que pode fazer. Agora, o trólebus, do ponto de vista de energia limpa, ele é fundamental. E olha que um dos principais problemas da cidade de São Paulo também é a poluição, né? Aquele ônibus do Jânio, que ele copiou de Londres, por que não deu certo? 2 andares. Pelo tamanho dele, a topografia de São Paulo, eu estou gostando das suas perguntas que me faz lembrar da época que eu estava lá na Secretaria de Transportes. A topografia de São Paulo ela não permite aquele tipo de ônibus. Não. Você tem os próprios trólebus que tinha às vezes locais, cabo de energia, árvores, as pontes em alguns locais. Então, acabou não dando certo, né? A movimentação é grande, mas o que aconteceu, tanto é que Londres é mais para turista, assim, Londres não é um local, né? Tem aqueles ônibus, o que está se priorizando muito, e no Brasil também, mas na Europa, é você aumentar o biarticulado, um chassi muito maior e com mais gente, e não com 2 andares, sempre com um andar, porque é mais fácil, e tem um problema da quantidade de pessoas, aqueles segundos que a pessoa demora para subir no 2º andar e descer, você perde no percurso, você perde muito tempo. Entendi. Entendeu? Para subir e descer. Então ele não é prático. O ideal é que quando você chega num terminal de ônibus, numa parada de ônibus, abram todas as portas. Por isso da importância do bilhete único, inclusive antes de você entrar no próprio ônibus, para você entrar de uma vez e sair, como acontece no metrô, entra de uma vez. Esses segundos no trajeto e no dia, ele significa minutos, horas, você pode ganhar no dia 2 horas. Isso na operação você conta muito na velocidade comercial que a gente chama e todos ganham tempo, né? Porque o principal razão de você ter uma faixa exclusiva de ônibus é você não ficar junto com quem está no carro. Porque quem está no carro, em certa medida, está confortável, está ouvindo música, tem ar-condicionado, se bem que os ônibus agora têm ar-condicionado, nós colocamos exclusivo na cidade, e é você fazer com que o percurso dele seja o mais curto possível, e mais agradável possível, e mais barato. Você é pré-candidato, Gilmar? Sou pré-candidato a deputado federal, eu já estive lá por 2 mandatos, e agora com a perspectiva, né, da volta do presidente Lula, é um pedido dele, inclusive, de voltar a me candidatar. Já estive aqui em Guarulhos, quando fui candidato a deputado federal, e depois como deputado federal, a gente teve a oportunidade de ajudar a cidade de Guarulhos, na verdade a região do Alto Tietê, em vários municípios, ou com emendas parlamentares, ou com apoio do hospital público, como do Pimentas, a Universidade Federal aqui de Guarulhos. Então, essa articulação, eu sou um cara muito, assim, talvez pela experiência, articulado dentro do meu partido, na relação com o presidente Lula, na relação com o próprio ex-ministro Fernando Haddad. Então, a gente tem condições de ajudar muito essa região, né? Então, estou andando aqui com o Alexandre Macedo, que é o secretário estadual de comunicação, e nós estamos fazendo aqui uma caminhada, começando a conversar com os companheiros do meu partido e também da população, e a perspectiva de voltar o PT e os partidos aliados governar o Brasil. Porque, vou falar uma coisa para você, Pedro, eu estive lá, eu conheci o Bolsonaro, por 2 mandatos. Foi colega dele? Foi colega, ele ficou 27 anos como deputado federal, não apresentou um projeto, não fazia discurso, não tinha relação com ninguém, mas ele tem um problema que ele não respeita a opinião das outras pessoas, ele não respeita a democracia, ele tem dificuldade no trato com as mulheres, com a comunidade LGBTQI+, com os nordestinos, com os negros, não respeita. Então, é uma pessoa totalmente insensível, que prega o ódio. Essas mais de 600 mil pessoas que morreram, ele não teve uma palavra de alento, de conforto, sabe? Então, é próprio da vida dele. E assim, nós temos que reconstruir esse país, transformar esse país, voltar aos programas importantes que tinha na época do Lula e fazer outros, sabe? O grande sonho que pelo menos que eu tenho no Brasil, é que as pessoas saiam de casa por 2 razões. Uma para brincar, para lazer a criança ou para estudar com um livro,
ou com uma carteira assinada para poder trabalhar. Mas não pode sair de casa pensando no ódio, pensando em matar, sair com arma, sabe? Nós temos que ter paz e paz com progresso, com educação, com emprego. E essa esperança é possível voltar. E por isso que nós vamos precisar da união de todo mundo. A luta nossa não é mais uma luta apenas de disputa política entre A e B, mas é a luta em defesa da democracia, em defesa de direitos e combater o fascismo. Porque o fascismo é algo que corrói, que não tem volta. É o ódio que nós não podemos aceitar como brasileiros e como cidadãos brasileiros. Por isso que eu quero ser deputado federal, para ajudar o Lula a governar o Brasil. Só para finalizar, você vai ter alguma dobradinha aqui em Guarulhos? Possivelmente. Nós vamos ter vários. Nós estamos vendo ainda a chapa do PT, quem vão ser os candidatos, né, a deputado federal, estadual. Aqui em Guarulhos, Alencar, a federal. Tem o Alencar, que é federal. Janete Pietá, a Janete Pietá, estadual. E o Rômulo Ornelas. O Rômulo também. Todos pré-candidatos, né? Todos... Você é ligado ao Auriel, ou o Auriel é ligado a você? Teve lá atrás. Eu já tive muito voto aqui. E eu estava vendo aqui o nosso ex-prefeito Almeida, Sebastião de Almeida. E lá atrás tinha uma parceria com o Auriel. E ele voltou para o parte PT? dos votos. Não, mas está querendo voltar. Está querendo voltar. Parte dos votos que eu estive aqui foram muitos votos. Agradeço toda a população de Guarulhos e região. Tem muito a ver com o apoio também do Auriel. Mas a gente conseguiu ampliar, né? Tem outras pessoas, outras lideranças que estão nos apoiando e a gente agradece muito o apoio deles. O secretário Atílio Pereira era do seu grupo também? Era. Continua. Ele está me apoiando. Tá lá em Hortolândia. Ele agora é secretário de transporte de Hortolândia. Está me apoiando. Tá certo. Eu tenho, assim, vários... O próprio Gerson Bittencourt, que foi deputado estadual e foi secretário de transporte na época da Marta e foi secretário depois de transporte de Campinas, está me apoiando. O Atílio, que você lembrou. E o José Evaldo. Onde está o Evaldo? José Evaldo. Está trabalhando também, está me ajudando na campanha. Está em São Bernardo? Não, ele estava em Diadema até esses dias, como secretário de transporte. Mas parece que saiu e acho que está fazendo consultoria, está trabalhando na empresa privada. Gilmar Tato, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. Obrigado aí Foi um prazer pela oportunidade. Um abraço. 18h33, produção. Depois do intervalo aqui, o candidato a governador de São Paulo pelo PDT, Elvis César. 2 minutos.